Ana, o Nicolas está sem câmera hoje. O Carlos também tá. Quiser entrar pelo celular, gente, também pode, né? Geralmente você pega o celular e outro login, né? A Ramsés chegando. Também pode fazer isso, né? Usar o computador sem câmera, talvez, e aí, Ramsés. Olá, Valdomiro. Beleza? Beleza. Bom dia, gente. Hoje, todo mundo leu o conteúdo da aula de hoje? Leu? Gilmar, eu sei que leu, que ele até adiantou, né? Ele me mandou alguma coisa aqui que eu tive que corrigir da aula de quinta-feira. Yuri falou sim, Tatiele também. Sara, aparecendo ali. Marcos Vinícius, Amanda, então beleza. Vocês viram que a aula de hoje tem um bocadinho de coisa a mais do que as duas anteriores, né? Ou seja, acho que tem umas 6, 7 páginas. Então vamos lá, porque para a gente conseguir terminar em tempo. Sayuri também falou sim. Cálculo 3, aula 3. Então, nós paramos falando a respeito das regiões mais gerais, né? Na aula passada a gente estava falando a respeito da região do tipo 1, né? Aqui está tipo 2, na verdade, mas na verdade a gente vai usar algarismo romano para essa... Abdiele chegando. A gente vai usar as regiões do tipo 2. Da aula passada a gente usou regiões do tipo 1. Então, as regiões do tipo 1 da aula passada, opa, ficou o traço... Era como, né? Você tinha uma função aqui do lado de baixo, uma função do lado de cima, e aqui ficava o quê? O x variava de A até B. Bruna, chegando. Hoje a gente vai fazer o contrário. O Thiago. Então, hoje a gente vai fazer o contrário. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai pegar o quê? Vamos fazer o contrário. Ao invés do y variar de uma função que depende de x até outra função que depende de x, na próxima página já vai ter um desenho. A gente vai fazer, vamos chamar de região do tipo 2 o contrário. O que seria essa região do tipo 2? Vitor Oliveira chegando. As regiões do tipo 2, agora, quem vai ficar variando de um segmento de reta até outro segmento de reta vai ser o y. E agora o x ele vai variar entre uma função que depende de y e outra função que depende de y. Então, é como se a gente pegasse essa região aqui e fizesse um 90 graus nela, né? Ou seja, rotacionar ela. Agora, quem vai variar como constante vai ser o y, e o x agora ele vai variar de uma função que depende de y até outra função que depende de y. Então, logo aqui na próxima página, a gente vai ter uma figura. Tá vendo? A gente vai ter uma figura que vai nos mostrar isso, tá vendo? Ou seja, agora o y, tá vendo? O y agora ele varia de uma constante até outra, tá vendo? O y continua de C até D, tá vendo? E agora o x ele vai dessa função que depende de y, tá vendo que eu estou chamando de H1, até a função H2, tá vendo? O x varia dessa função aqui que depende de y até essa função aqui que depende de y. Então é como se você rotacionasse a figura. E aí, como que a gente vai aplicar o teorema de Fubini para esse caso? Então, vocês lembram que a gente precisou fazer uma extensão para poder cair no retângulo? A gente pegou essa f pequena que eu estou querendo integrar, que era o gráfico da superfície. A gente criou aquele mecanismo em que a gente zerava todo mundo que estava fora, ou seja, todo mundo que estava em R e não estava na região D, a gente zerava, a gente viu na aula passada. E aí, o que acontece? Essa integral aqui ela é a mesma coisa, e agora a gente pode utilizar os limites de integração constante para x. Mas quando a gente volta para a função f original, para pegar simplesmente o que está na região D, o que acontece? Os limites de integração agora, o x vai variar de uma função que depende de y até outra função que depende de y. Então, a integral de dentro aqui, que é dx, tá vendo? O dx vai variar de uma função que depende de y até outra função que depende de y.
O y, ele vai variar normalmente de constantes, tá vendo? De c, que é a integral de fora, ele vai variar normalmente de c até d. Então, isso aqui é uma integral, uma integral inteirada. E aqui temos um exemplo, tá vendo? Para a gente... eu coloquei aqui para vocês a mesma figura e como que seria se a gente tratasse a região do tipo 1 ou se a gente tratasse a mesma região como sendo os limites de integração do tipo 2. Aí cabe vocês, quando estiver resolvendo a integral, o que vocês acharem mais interessante. Será que é melhor eu fazer a variação utilizando a região do tipo 1? Tipo 1, vocês lembram que o x ele vai ficar fixado de -3 até 5, tá vendo? Então, o x varia de -3 até 5, do tipo 1. E o y ele vai variar o quê? Ele vai variar dessa curva aqui de baixo. Essa curva aqui ele está fazendo o papel do H1 de x. E essa curva aqui de cima está fazendo o papel do H2 de... Acho que a gente usou G, não foi? Acho que foi G que a gente usou, G1. Foi G1 que a gente usou na aula passada, né? H foi para essa aula aqui. Opa. Então, G2. E essa aqui faz o papel da minha G1. Então, do tipo 1 seria desse jeito. Agora, do tipo 2, o que é que muda? Agora o y vai variar constante, do 2 até o 4. Tá vendo? Aqui a ordenada minha aqui vale 4. Então, o y varia de -2 até 4. E o x ele vai variar dessa função aqui, que é a minha H1 de y, até essa função aqui da frente, que é minha H2 de y. Então, você pode escolher para poder montar a sua integral iterada utilizando as funções do tipo 1 ou do tipo 2. Aqui, eu acredito que a gente utilizou a do tipo 2, que foi mais simples para poder calcular a integral. Nada que você não possa fazer o outro caso. Se você quiser, como é que fala? Para poder chegar no mesmo resultado, né? Visto que a função lá que a gente está integrando é x vezes y. Como x vezes y é contínua, então não vai ter problema nenhum. O teorema de Fubini vai falar que o resultado tem que ser o mesmo, né? Ou seja, a ordem de integração aqui não vai influenciar. Então, aqui, o que eu escolhi? Eu escolhi o tipo 2, tá vendo? Eu deixei o y, que é a integral de fora, variando de -2 até 4. E a integral de dentro, essa aqui é a minha H2 de y, lá da teoria, e essa aqui é a minha H1 de y. Como é que eu obtive essa H1? Eu simplesmente elevei ao quadrado, vamos ver a página anterior aqui, ó. Eu elevei ao quadrado, tá vendo? A minha função é essa aqui, não é? Você eleva ao quadrado dos dois lados aqui, ó. Como é que você isola o x? Y ao quadrado mais 6 dividido por 2, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de y ao quadrado sobre 2 menos... cadê? Mais... É menos 3 ou mais 3? Y ao quadrado, aqui é mais, né? Então, aqui o que acontece? Ele passou para o outro lado, né? Então, aqui ficou menos... Então, aqui ficou menos 3. Beleza? Então, esse aqui é o x. A Luiz chegando. Marcos falou que menos 3, eu tinha esquecido o sinal aqui. Então, aqui eu encontrei quem que é a minha função que vai depender de y, ou seja, a minha H1, tá vendo? A minha H1 aqui é a função de trás, não é? H1 é a função de trás, essa aqui, ó. Essa aqui é a minha H1. É a função de trás. E minha função da frente é essa aqui, ó. Que seria a minha H2. Então, o x ele vai desde aqui de trás até bater lá na da frente. Então, foi esse aqui que a gente usou para poder resolver essa integral aqui, ó. Então, ficou claro os limites de integração? Ótimo, né? O Sávio, o Marcos também falou sim. Beleza, então. Então, o que acontece? Se eu vou, Vitor, também, se eu vou integrar primeiro em x, então aqui o meu y é constante. Então, eu deixo o meu y quieto, faço a primitiva do x, que é x ao quadrado sobre 2, coloco os limites de integração no lugar desse x aqui, tá vendo? Coloco o y mais 1 ao quadrado, depois essa coisa toda aqui ao quadrado.
Aqui uma conta bastante simples, você vai fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, tanto nesse caso quanto nesse caso aqui. Junta tudo isso aqui, junta os termos semelhantes, né, o mesmo grau. Essa conta aqui é tranquila para todo mundo, né? Isso aqui é só fazer distribuição de binômio, né? Ou seja, fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, ou multiplicar ele vezes ele. Beleza? Porque está ao quadrado. Bom, aí você vai ter agora uma integral lá do cálculo 1, bem simples, né? Ou seja, de um polinômio. Integrar polinômio, todo mundo sabe, né? Que a gente tem que somar 1 e dividir para cada termo. Faz a conta, depois substitui o 4, depois substitui o menos 2 e encontra o resultado. Tranquilo para todo mundo aí, o exemplo? Agora, se você tem curiosidade, eu deixo para vocês fazerem aí, vocês podem fazer, essa aqui a gente utilizou o tipo 1, né? Ou tipo 2. Faz o tipo 1, né, para ela, para ver se fica mais difícil, se fica mais fácil. Então, vocês podem testar e vocês têm que chegar no mesmo resultado, né? Porque tem que dar o mesmo resultado. Então, voltando aqui. Agora, vocês lembram que a gente viu umas propriedades para integração, não foi? A gente viu que a integral da soma, soma das integrais, subtração, subtração e tal. E aí, aqui temos uma novidade aqui, que seria essa decomposição da minha região. Tá vendo? Se você pegar esse D como sendo a decomposição de duas regiões, de forma que, no máximo, você vai ter uma fronteira, ou seja, elas não sobrepõem uma à outra, o que você pode? Você tem mais essa propriedade. Ou seja, você integrar sobre uma região D, porque pode ser que em alguns exemplos práticos, você vai precisar quebrar sua integral em duas. Você vai ter duas regiões de integração, uma região de integração grande, mas fica mais fácil você fazer a conta se você quebrar ela em duas, tendo uma fronteira como tipo um quebra-cabeça. Mas nesse caso aqui, o quebra-cabeça geralmente não é de muitas peças, não. Sabe aqueles quebra-cabeça bem gigantes? Aqui nesse caso aqui, geralmente é 2 pedaços ou 3 no máximo. Você já consegue resolver a questão. Então, pode ser igual nesse exemplo aqui, ó. Se você... tá na página anterior. Se você, por exemplo, quisesse quebrar essa integral aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, fazer constante até aqui, ó. Pega esse pedaço aqui e depois esse pedaço aqui, eu poderia fazer a soma das integrais. Ok? Então, seria uma possibilidade. Nesse caso aqui não precisou, né? Mas seria uma possibilidade. Então, essa integral aqui, essa propriedade, ela vem para poder falar para vocês que, além da integral da soma, se soma das integrais para regiões mais gerais, você pode também utilizar essa possibilidade aqui. E a outra coisa que é interessante é que é igual. Geralmente, quando a gente mexe com a página, essas linhas desaparecem. Não sei porquê, tá vendo? Milagre, tá vendo? O sinal de igual que também não tinha. Tem umas coisas da tecnologia, João Paulo chegando, que é interessante. Outra propriedade interessante é essa aqui da área, ó. Vocês lembram quando a gente começou a falar de integral, eu falei para vocês se a função for definida positiva, vou pegar um traço mais grosso, isso aqui dava o quê? Dava o volume, não dava? Imaginava que vocês tinham uma superfície aqui, uma região de integração D aqui, o volume, lógico que o desenho está feio, né? Mas a ideia é você calcular essa f de x, y, que eram as alturas, não era? As alturas dos pontos x, y. Agora, imagine que você pega essa f de x, y como sendo plano, 1, valendo 1. Ou seja, um plano na altura 1. Vocês concordam que, nesse caso, acho que tem um desenho na próxima página, deixa eu mostrar aqui vocês, aqui, ó. Eu ia desenhar, mas tem um desenho aqui bem melhor. Ó, imagine que você pegou a sua f de xy, todo mundo valendo 1, ó. A sua superfície é um plano. Concorda que esse volume aqui, ele vai coincidir com a área da base? A menos de dimensão?
Porque a área da base, logicamente, vai ser alguma coisa quadrada, né? O volume vai ser alguma coisa cúbica. Mas o valor numérico, vocês concordam que vai ser o mesmo? Então, uma das coisas interessantes é, quando a função ela vale exatamente 1, o valor do volume, numericamente, ele coincide com a área de integração. Que você está integrando, tá vendo? A área de D? Então, o volume coincide com a área de D. O outro exemplo, na outra propriedade, que é interessante também, eu vou fazer até um exemplo dela. Sandro chegando. João Paulo. Outra propriedade interessante, Arthur, o pessoal tá 20 minutos depois, tá chegando ainda. Isso é bom, pelo menos tá participando, né? Outra propriedade interessante, que é essa aqui, ó. Se você tiver a sua função limitada entre duas constantes, tá vendo? M pequeno e M grande, então significa que a sua integral sobre uma determinada região vai ficar limitado por esses números, ou seja, M vezes a área de D e M grande vezes a área de D. Aí você pergunta, mas o que significa na prática? Acho que aqui tem um exemplo aqui que eu faço para vocês. Tá vendo esse exemplo 1.6? Loucura? Mas para você ver como é que é interessante. Olha, eu fiz até o desenho da figura para vocês entenderem. Vocês lembram que a f de x original, MEDS, né? A f de x original, essa aqui em azul, aqui tá pequenininho, não dá para vocês verem, mas esse gráfico em vermelho é exatamente essa função aqui, ó, f de xy. Então, se eu fosse calcular a integral sobre D, onde D é o disco de centro na origem raio 2. Aqui, eu coloquei o disco aqui no chão, tá vendo? Tá vendo o disco aqui, ó, embaixo? Então, vocês concordam com calcular a integral? Eu ia calcular o volume delimitado aqui, né? Eu ia calcular o volume delimitado por esse gráfico vermelho até bater no disco, não era? Uma espécie de um cilindro, mas só que a tampa do cilindro ele teria o formato dessa superfície em vermelho. Aí que é propriedade? Só que essa integral ela não é fácil de ser calculada. Aí que eu estou falando para vocês? Eu posso fazer uma estimativa de quanto ela vale. Ela vai ser maior do que esse número e ela vai ser menor do que esse. Por quê? Oliver chegando. Por que isso é verdade? Ó, para vocês verem, vamos voltar lá na teoria. De acordo com a teoria, eu sei que a função seno e a função cosseno, elas são delimitadas, ou seja, as imagens, né, da função seno e da função cosseno não passa de fica entre -1 e 1. Então, quando eu multiplico os dois, tá vendo que tem aqui no expoente a multiplicação do seno vezes o cosseno, tá vendo? Então, quando você multiplica, vocês concordam que o resultado vai ser sempre um número entre -1 e 1? Né? Porque o máximo que elas podem assumir é -1, e o máximo que ela pode assumir, o mínimo é -1, e o máximo é 1. Então, quando você pega exponencial dos dois lados, você pega e elevado a -1 desse lado, e elevado a isso, e elevado a isso. Por que eu posso fazer isso? Porque exponencial é uma função crescente, né? Ou seja, a desigualdade ela vai se manter, beleza? Eu posso pegar exponencial nos três, tá vendo? Esse número é menor do que esse, que é menor do que esse. Então, a exponencial desse número vai ser menor do que a exponencial desse número, que vai ser menor do que a exponencial desse outro. Exponencial é crescente, né? Base maior do que 1. Então, eu tenho exatamente isso. Agora, eu vou chamar esse camaradinho aqui para ser o M. Lembra lá da propriedade? O f de xy. Se for menor ou igual do que um M grande e maior ou igual do que um M pequeno, a propriedade que a gente viu na página anterior aqui, ó. Tá vendo? A f de xy maior do que um M pequeno, menor do que um M grande. Então, quem está fazendo o papel do M pequeno? O E elevado a -1. Quem está fazendo o papel do M grande? O E elevado a 1. Então, eu vou multiplicar pela área de D, tá vendo? Utilizando essa propriedade 3 aqui, ó. Então, multiplico pela área, eu sei quanto que vale a área, concorda? Porque a área do círculo é πr ao quadrado. Como R é 2, então 2 ao quadrado, 4.
Então, tá vendo esse plano aqui, ó? Esse plano aqui, ele tem a altura exatamente 4π vezes z. E esse plano aqui de baixo, ele tem a altura exatamente 4π dividido por e. A altura aqui no z é exatamente esse. Então, tá falando que essa área aqui, que eu não sei calcular, porque é difícil calcular a integral, ela é maior do que essa área desse cilindro aqui. Tá vendo? Tem um cilindro baixotinho aqui, de altura embaixo, com essa altura. E tem um cilindro grandão aqui, né? Com essa altura. Essa altura de cima. Então, o que eu estou falando? Eu não sei calcular a integral, mas eu sei que essa integral é esse volume, é alguma coisa maior do que esse número, que é a área que é o volume do cilindro baixinho. E, por outro lado, ele é menor do que a área desse volume mais alto, de altura 4π vezes z. Então, viu onde que é útil a... Inclusive, tem a questão 18. Lembra da questão 18, da 15.1? Eu acho que tem alguma coisa, uma integral delimitada, que algumas pessoas falaram de diário de bordo, usam uma propriedade parecida com essa aqui para poder resolver, a questão 18 da 15.1. Ficou claro o exemplo? Sim, só não sei como resolver, mas... Por exemplo, resolver, aqui a gente não fez conta nenhuma, a gente só pegou o m aqui, ó, multiplicou por 4π, colocou desse lado. Essa integral aqui a gente não resolveu ela. Eu só falei para vocês que ela é limitada entre esse número e esse número. Ok? Alguém falou alguma coisa no chat aqui? O Vitor falou que ficou, beleza. Tá ótimo. Então, agora, isso aqui a gente encerra a sessão 15.3. Nós vamos falar agora de outro mundo. Esse mundo aqui é bem interessante também. Aqui a gente vai para a sessão 15.4, lá do livro do Stuart. A gente vai começar a falar quando a minha região de integração, ela tem, a minha região D de integração, ela tem contornos que não são segmentos de retas. E não necessariamente são gráficos de uma função. Pode ser uma relação, que é o caso aqui dessas regiões onde a fronteira ela se assemelha com um arco de círculo. Então, aqui, a gente vai precisar usar uma teoria que a gente chama de coordenadas polares. E o que seria essa coordenadas polares? Como é que eu vou resolver a integral de uma função numa região R, onde a região R ela tem um desses formatos? E aí, a gente vai introduzir a figura do que a gente chama de retângulo polar. O retângulo original a gente conhece, né? Que são aquele retângulo lá da geometria euclidiana, que são lados paralelos, não são? Não necessariamente do mesmo tamanho, se for, a gente chama de quadrado, mas faz 90 graus, né? Cada vértice tem 90 graus, esse é o retângulo tradicional. Aqui, a gente vai utilizar o que a gente chama de retângulo polar. E o que seria esse retângulo polar? Olha para vocês verem que interessante essa parte da teoria. Aqui na letra A, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas variáveis. Quem são as variáveis aqui desse mundo polar? Vai ser exatamente o raio. Beleza? Vai ser o raio. E vai ser o ângulo θ, que faz com o... Nesse caso aqui, está 360 graus. Esse ângulo θ é o ângulo que faz com o eixo positivo do x. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho o raio variando de 0 até 1. Não está escrito aqui, né? Mas aqui vale 1 menos 1. Então, o raio está variando de 0 até 1. E o θ está variando de 0 a 2π. Ou seja, ele deu uma volta completa aqui, ó. A partir do eixo positivo do x, ele deu uma volta completa. Nesse caso aqui, ó, o raio, ele está pegando de 1 até 2. E o θ, ele está pegando daqui e está vindo até aqui e parando. Ou seja, ele está indo de 0 até 180, né? Π. Então, esses camaradas aqui, eu tenho um mundo cartesiano, que é um mundo quadrado. Eu gostaria de transladar esse mundo quadrado para um mundo circular. Como que eu vou fazer isso? Ou seja, eu vou pegar um ponto no R2, ou seja, um ponto no R2 qualquer, e vou transladar isso para o mundo polar. E como que eu faço isso? É utilizando essas fórmulas aqui, ó.
elas são simples de entender, a gente vai ver na próxima página, como é que eu faço a translação do x e do y do mundo cartesiano para o r e para o θ do mundo polar. Então, ó, para você ver, ó, eu vou pegar esse P aqui que está no mundo cartesiano e vou transformar ele no mundo polar. Observe que a quantidade de variáveis é a mesma, ou seja, um vai depender de x e y, o outro vai depender de r e θ. E para isso eu vou utilizar essas equações aqui, ó. Isso aqui é o teorema de Pitágoras, a gente vai ver exatamente na próxima página, não preocupe com isso. Como é que eu vou saber que o x é r cosseno de θ e que o y é r seno de θ? Olha para vocês verem como que é, aqui na próxima página, tem como que a gente faz a translação de um mundo para outro. Ou seja, eu tenho esse ponto aqui, ó, tá vendo que ele é exatamente o mesmo ponto, porque ambos estão no R2, é um ponto de duas coordenadas. Só que esse ponto aqui, ele tem coordenadas, no R2 ele tem coordenada x e ele tem coordenada y, no R2. E no mundo polar, quem são as coordenadas dele? É a distância desse ponto até a origem, que é o R, é uma das coordenadas, e a outra coordenada é exatamente o ângulo que ele faz em relação ao eixo positivo do x. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá vendo? Eu posso utilizar Pitágoras. Como é que é Pitágoras aqui, ó? Seria a hipotenusa ao quadrado igual. Concorda que um cateto aqui é exatamente o x? E o outro cateto é exatamente o y? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é a primeira relação que a gente tem. Outra coisa, lá da trigonometria base, a gente sabe calcular o cosseno desse ângulo. Como é que a gente calcula o cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente, não é? Dividido pela hipotenusa, não é isso? Agora, multiplica cruzada aqui, ó. Quem que é o x? R cosseno de θ. Por isso que eu falei para vocês que a fórmula é simples de ser deduzida, né? E quem que é o seno do ângulo? É o cateto oposto, não é? Dividido pela hipotenusa, não é isso? Então, quem que é o y? R vezes seno de θ. Então, eu tenho essa fórmula e tem essa fórmula. Se você quiser extrair quem é o θ, você pode utilizar, por exemplo, a tangente. Quem que é a tangente do θ? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é isso a fórmula? Ou seno sobre cosseno? Vai chegar na mesma coisa. Então, quem que é o θ? É o arco tangente de y sobre x. Então, se você tiver o valor de x e y, quiser achar o valor de θ, basta você jogar nessa fórmula aqui que você encontra o valor do ângulo que ele faz. Bom, aqui eu tenho... Ficou claro como é que faz a translação de um mundo para o outro? Ótimo, ótimo. Sim. Aqui eu tenho algumas figuras de retângulo. Bruna, Marcos, Oliver, beleza. Algumas figuras de retângulos polares. Então, esses retângulos polares, esse primeiro aqui, ó, o Carlos falou, excelente, tá ótimo, então. Esse primeiro retângulo aqui, tá vendo que ele pegou o círculo, né? Ou seja, a região delimitada pela circunferência. Aqui o R ele varia de 0 até 1. E o θ varia de 0 até bater lá novamente, de 0 a 360, né? Fez a volta completa. Nesse caso aqui, o retângulo polar, como a gente viu lá, o R varia de 1 até 2, né? Que é daqui até aqui. E o θ varia de 0 a 180. E esse camarada aqui, deixa eu dar um zoom maior para vocês verem, que talvez é o mais interessante. Esse aqui é o retângulo, tá vendo? Aí a gente começa a entender a bola quadrada do Kiko, né? Ou seja, é um retângulo, né? Na cabeça da gente, o retângulo o negócio tem que ser paralelo, não é? Os lados. Aí você fala, vem e chama isso aqui de retângulo também, mas observe que esse lado aqui, ó, ele tá longe de ser um lado paralelo com esse, concorda? Porque num retângulo, os lados são paralelos, né? Mas a gente chama isso aqui de retângulo polar. Observe que o θ aqui, ele vai variar desde alfa, tá vendo? Ou seja, esse ângulo aqui de baixo, ele vale alfa, e esse ângulo aqui de cima, esse grandão aqui, né? Ele vale beta. Então, o θ, ele vai variar de... Célio chegando. O θ, ele vai variar de... O θ varia de alfa até beta,
e agora o raio, tá vendo o raio? O raio ele começa a partir do A, tá vendo? Aqui vale A, e ele vai até B. Então, esse aqui é um retângulo polar tradicional, que a gente vai focar todos os nossos esforços para poder calcular a integração dupla, vai ser sobre um camarada que tem esse formato. Então, agora a gente vai começar a fazer partição, soma de rima, e ver onde que a gente vai chegar. Beleza? Ficou claro que o retângulo polar na cabeça de vocês é quando o θ varia de alfa até beta e o raio varia de A até B. Ou seja, é como se fosse um camarada, uma fatia desse aqui, por exemplo, né? Imagina que você pegou o θ aqui, ó. Tá vendo que você tem exatamente uma figura dessa aqui dentro? Então, se a gente fazer a partição, por que eu estou pegando esse camarada aqui? Porque com um pedacinho desse aqui, depois eu vou conseguir somar todo mundo e fazer uma figura do tipo dessa ou do tipo dessa aqui, ó. Ou seja, com um desse aqui, eu consigo fazer cópia desse aqui, concorda? Que com esse aqui eu consigo fazer uma figura dessa e dessa também? Nesse caso aqui, basta eu pegar o A igual a 0, tá vendo? Para sair da origem, e pegar o B como sendo 1. Tá vendo? Eu pego isso aqui e translado nesse mundo aqui. Então, por isso que a gente vai focar os esforços nesse camaradinha daqui. Então, vamos lá. Agora começa um pouquinho de álgebra. Não precisa espantar nem nada, né? Mas isso aqui é tranquilo. A gente viu lá no início como que a gente faz partição de intervalo. 36, a gente tem tempo para poder explicar essa parte aqui. Então, agora, eu queria calcular a integral sobre um retângulo polar. Como é que eu faço isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é partição. Que eu vou pegar esse intervalo AB, vocês lembram que AB é onde o raio, tá vendo? O raio ele vai de A até B, tá vendo? Então, eu vou pegar esse AB e vou dividir ele em N pedaços. Como é que eu faço isso? Fazendo fatia aqui, ó. E o θ, ele varia de alfa até beta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatiar aqui também. Igual a gente fez a fatia no retângulo lá no início do curso. Só que agora o meu retângulo, as minhas fatias, os meus pedacinhos, eles vai ter figuras mais interessantes aí para frente, na próxima página. Os meus subretângulos, você lembra do subretângulo? Que era subretângulo dentro do retângulo grande. Quando você fazia a partição, você tinha os pedacinhos, não era? Dos retângulos menores. Agora eu vou ter também os subretângulos polares. Então, eu vou fazer a partição do raio, vou fazer a partição do ângulo também, né? E aí eu vou ter esses camaradas aqui. Esses camaradas aqui são subretângulos polares. Na próxima página vai ter um desenho. Então, vou deixar bem grande aqui em evidência para vocês verem o que aconteceu, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse camarada aqui, ó, fatiei, tá vendo que eu fatiei tanto R quanto θ. Então, aqui, ó, tá vendo? Esse camarada que apareceu aqui, ó, é uma amostra, é um subretângulo. E aí, vocês lembram que a gente pegava um ponto amostral para poder calcular a imagem desse ponto amostral? Teve algumas vezes a gente pegou o canto superior. Exatamente, né? Nesse caso aqui, como a Terra não é plana, né? Digamos, piadinha à parte, como a Terra, nesse caso aqui, vai ficar linhas, as geodésicas, chamadas geodésicas. Se fosse plana, aí seria linha reta, né? Que é um caso particular de geodésica. Mas nesse caso aqui parece um mapa mundi, né? Do globo terrestre. Então, o que acontece? Vixe, gerou discussão aqui, não devia ter entrado no tema. Mas vamos voltar aqui, vamos focar nossos esforços em fazer a partição desse retângulo, tá beleza? Então aqui eu tenho... Ixi, Maria, eu já tenho... Ainda bem que o pessoal da aula do YouTube não vê os comentários, né? Só se vocês abrirem o áudio, que aí vai aparecer. Os comentários aqui, só eu que estou lendo aqui. Então,
eu tenho um retângulo polar, eu vou pegar um ponto amostral desse retângulo polar, tá vendo? Para me calcular a altura. E aqui vai ter um passo interessante. Lá eu pegava o canto superior direito, o canto inferior esquerdo. Aqui eu vou escolher pegar o ponto médio. Então, o que é o ponto médio? Ora, se isso aqui vai do RI menos 1 até o RI, então o que é o ponto médio? É você somar e dividir por 2, não é? Como é que eu pego o ponto médio aqui para pegar o θj asterisco? É pegar esse aqui, somar com esse e dividir por 2. Então, esse vai ser as coordenadas do meu ponto amostral, beleza? Agora, lá da geometria plana, a gente sabe calcular a área de um setor circular. É dado por essa fórmula aqui, ó. Se você não lembra dessa fórmula, dá para você deduzir ela. Imagine que você tem uma circunferência toda. E aí, como é que você faz a proporção para um setor circular da circunferência? Imagine que esse camarada aqui tem ângulo θ. Circunferência tem raio R. Então, vou pegar aqui a área e vou pegar aqui o ângulo que gera a circunferência. Então, no caso aqui, se eu pegar, por exemplo, 360 graus, vocês concordam que aqui vai relacionado com a área da circunferência toda, πr ao quadrado? Então, se eu quero agora só a área desse pedaço, que é do setor circular, qual ângulo que está relacionado com ele? Não é o θ? Aí faz regra de 3, né? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então vai ficar πr ao quadrado vezes θ é igual a área vezes 2π. Então esse π dá para cortar com esse. Então quem que é a área? R ao quadrado θ dividido por 2, né? Que esse camarada vai para o outro lado lá dividindo. Então essa aqui é a área do setor circular normal que a gente calculou lá na geometria plana. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou precisar do elemento de área ΔA. Então, para cada área, para cada subretângulo polar, eu pego aqui a variação do ângulo, tá vendo? Como é que eu calculo isso? Como é que eu vou calcular a área desse camaradinho aqui, ó? Deixa eu dar um zoom aqui. Como é que eu vou calcular a área desse camaradinho aqui? Que eu preciso da área dele. Então, qual que é o objetivo? Como é que eu faço isso? Na próxima página aqui vai ter... Ó, coloquei em evidência aqui para vocês. Eu estou interessado em saber como é que calcula a área dessa parte verde. Então, o que eu fiz? Ou seja, esse camarada aqui é o que eu estou querendo calcular. ΔAI. Porque depois eu não preciso da área da base para multiplicar pela altura? Para fazer a integral? A área da base não vai ser exatamente essa parte verde de cada um deles? Para poder fazer os palitinhos? Então, eu preciso saber como é que eu calculo essa área aqui, concorda? Como é que eu faço para calcular essa área? Vocês concordam se eu calcular a área do setor todo e depois subtrair essa parte de baixo, vai ficar exatamente só o filete? Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou calculando a área do camarada que vai até o RI, tá vendo? Ou melhor, né? Aqui acho que eu fiz o contrário. Foi assim, né? Eu fiz assim, ó. Eu calculei a área desse todo aqui, ó, até o RI, e depois subtrair a área dessa parte aqui que eu não quero. Tá vendo que o raio aqui é o RI menos 1? Então, tá vendo, ó? Eu calculei a área do setor. Esse aqui é o setor grande, que vai até o RI. Tá vendo? O raio aqui é RI. E aí, depois eu subtraí essa parte de verde escuro. Tá vendo? A mesma fórmula. Peguei o setor circular, calculei a área grande, que vai até aqui, e depois subtraí essa parte que vai até aqui. Tá vendo? Ficou claro o que eu fiz? Peguei a área do setor grande e subtraí a parte de verde escuro. Então, sobrou só a parte que me interessa. Tranquilo, gente? Para todo mundo? Então, vamos lá. Eu entendi, mas não sei como faz a questão com isso, não. Calma aí, mas por enquanto, ó, eu quero calcular a área desse setor aqui, ó. Eu quero só esse pedaço aqui. O
que eu estou fazendo? Eu estou calculando a área do todo, ou seja, até aqui em cima, e depois eu estou subtraindo essa parte aqui, ó. Ou seja, a parte vermelha menos a parte azul vai sobrar só o que me interessa. Tá vendo? Essa aqui é a fórmula que calcula até o RI. Essa aqui é a fórmula que calcula até o RI menos 1, que é o de trás. Então, se eu subtrai o da frente menos o de trás, eu vou ter exatamente isso aqui que me interessa. Ok? Então, para vocês verem. Oi, Desculpa. oi. Eu Oi, posso Sérgio. falar então que seria meu XI menos o meu YI. O XI. Vamos, por enquanto, focar aqui no R e no θ, porque aqui as dimensões do mundo polar, eu estou trabalhando com R, que seria o raio do setor. Calma aí, a gente vai fazer questão na aula de hoje ainda, Tiago, a respeito disso. Esse RI aqui seria o raio do setor circular que vai até aqui nessa borda de cima, subtraído, em vez de XI e YI, em vez de a gente usar a coordenada cartesiana, a gente está utilizando as coordenadas polares, ou seja, a gente está utilizando R e θ. Então, para vocês verem, esse Δθ aqui é exatamente a subtração do θj menos o θj menos 1. Tá vendo? Que é o ângulo do setor circular. Esse ângulo do setor circular aqui é exatamente a variação do ângulo, né? Que é o ângulo de cima, que era o beta da história, menos o alfa, que era o ângulo menor. Esse 1, onde é que tem o 1? Aqui? Esse 1 que você está perguntando é esse 1 aqui? Ou não? Eu acho. Então, esse RI menos 1 significa que é o camarada que está anterior ao RI. Né? Esse aqui poderia ser, por exemplo, um R3 e um R4. O que é o 4? O que é o 3? O 3 é 4 menos 1. É o anterior. Igual lá em César. Aí o que acontece? Esse ângulo aqui, ó, dividido por 2, isso aqui é da fórmula. Vocês lembram da fórmula do setor circular? A gente viu que era R ao quadrado, θ sobre 2, não era isso? Esse θ sobre 2 aqui, ó, é exatamente, esse Δθ sobre 2 é da fórmula. Aqui eu coloquei em evidência, tá vendo que ele aparece aqui e aparece aqui? O Δθ sobre 2 aparece nos dois, não aparece? Então dá para colocar em evidência. Quando você coloca em evidência, aqui ficou a diferença de quadrados, não ficou? É como se fosse A ao quadrado menos B ao quadrado. A gente sabe que isso aqui a gente pode escrever assim, não pode? Só que o A aí na história é o RI, e o B é o RI menos 1. Ok? Então, para vocês verem, então esse aqui é o R, tá vendo? É a mesma fórmula que eu coloquei aqui em cima para vocês, tá vendo? Então, vamos lá, estamos quase chegando. Não precisa espantar com os índices aqui. Deixa eu tentar tirar essa linha aqui para não atrapalhar a gente. Aí, acho que consegui. Então, para vocês verem, esse camarada aqui, vocês concordam que é exatamente o ponto médio do raio? Esse é o ponto médio, tá vendo? Por isso que eu estou chamando ele aqui de RI asterisco, é o ponto médio. E esse camarada aqui, ó, o da frente menos o de trás, vocês concordam que é exatamente a variação do raio? Então, a gente chegou que o ΔAI, ou seja, a área daquela parte verde clara, é exatamente quem? RI, tá vendo? Asterisco, que multiplica ΔR vezes Δθ. Agora, vamos para o que o Célio falou lá, né? Ou seja, quem que é o XI da história, que agora não é nem o XI, né? Na verdade é o XIJ, porque as coordenadas X e Y, elas dependem tanto de I quanto de J. Vocês lembram da fórmula? O X, a gente falou que era R cosseno de θ, não foi? E o Y, R seno de θ, não foi isso? Então, aqui está R cosseno de θ, o Y, R seno de θ.
Agora a gente vai buscar uma relação no mundo cartesiano. A gente viu como é que funciona no mundo polar. Como que a gente faz isso no mundo cartesiano? Porque agora eu vou querer fazer o quê? Eu vou pegar o ponto amostral, aplicar na F para calcular a altura, beleza? E aí eu vou multiplicar pela área da base, para poder fazer os chamados palitos, né? Que a gente decidiu, ou as batatas fritas, né? Ou seja, para poder calcular o volume, se essa F aqui for definida positiva nessa área aqui, né? Beleza? Então, eu vou somar de acordo com a partição que eu fiz, tá vendo? O I variando de 1 a TM, o J de 1 a TN. Agora, no lugar desse XI asterisco, eu vou trocar por R cosseno de θ. No lugar desse Y, eu vou trocar por R seno de θ. Esse camarada aqui eu mantenho. Fiz nada daqui para cá. Agora, para vocês verem, o que eu fiz daqui para cá? Eu simplesmente substituí essa expressão aqui que eu calculei aqui, ó. Não foi? Eu descobri que minha área da base, eu posso falar que ela é RI vezes delta R, delta θ. Então, para terminar, como é que a gente faz para poder chegar no mundo polar? Então, isso aqui vai definir a mudança de variáveis para coordenadas polares em uma integração dupla. Quando F é contínua no retângulo polar, tá vendo aqui eu tenho um retângulo tradicional, o A está variando de... o R está variando de A até B. Observe que aqui eu tenho cuidado de falar que isso aqui é maior que zero, porque aí não faz sentido o R ser negativo, né? E o θ está variando entre alfa e beta, de forma que esse beta menos alfa aqui, ele tem que ser dessa maneira. Por quê? Porque para não dar uma volta completa, né? Ou seja, a cada 360 graus, o alfa e o beta aqui, ó. Imagine que esse aqui é o alfa e esse grande aqui é o beta. Então, a diferença de beta menos alfa não dá 360 graus, né? Concorda? Porque o máximo que pode atingir é 360 graus, se não volta, pega a primeira determinação positiva. Então, com isso, o que eu tenho? Para terminar a aula de hoje, e o exemplo ficava para a próxima aula, Thiago. Eu pensei que o exemplo estava nessa aula de hoje, mas a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem ainda uns 10 minutos aqui. Deixa eu ver se saiu a linha. É isso. Aqui o beta menos alfa é aquela condição que eu falei para vocês, tá vendo? Então a soma de rima, ou seja, a soma de rima aqui da minha função, dA, ela vai ser quem? É exatamente o limite. Vocês lembram que a gente passou um processo de limite, fazendo o M e o N grande, para poder fazer a área da base ficar cada vez menor? Quando eu faço o M e o N para infinito, olha o que acontece com esses camaradas aqui, ó. Esse camarada aqui, ele vai ficar tão exprimido. Lembra que esse RI asterisco, ele é o ponto médio entre o RI menos 1 e o RI, não é? Se eu faço aquelas linhas do mapa mundi que vocês falaram lá, né? Bem estreita, fazendo o M e o N para mais infinito. Vocês concordam que esse camarada aqui ele vai ficar tão exprimido, tão pertinho da outro, que ele vai ser, simplesmente, eu posso chamar ele de R? É como se fosse a área daquele camaradinha lá, transformasse em uma espécie de linha curva, porque ficou tão exprimido, né, que se transformou, isso aqui se transforma nisso aqui, no processo de limite, tá vendo? E mesmo assim, isso aqui vai dar uma área da base. Por que dá uma área da base? Porque RDR, se vocês verem bem, RDR nada mais é do que quem? Do que esse tamanho do arco aqui, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó o RDR aqui, ó. Outra maneira de enxergar isso aqui. Como é que eu calculo a área desse retângulo? Seria lado vezes lado, né? A área de um retângulo calcula lado vezes lado. Só que, olha um lado aqui, ó. Um lado aqui é exatamente raio vezes o ângulo. Tá vendo? O ângulo é exatamente esse deteta aqui, ó. Então, esse pedacinho de segmento aqui, ó, na verdade é um pedaço de um segmento circular, né? De um setor circular. Porque ele é meio curvo, né? Ele não é bem reto. Mas ele vale RDR. E o que é o DR? O DR é exatamente a distância entre o RI
e o RI menos 1. Mas só quando faz o processo de limite, esse camarada aqui, ó, quando faz o processo de limite, isso aqui fica muito próximo um do outro. Então, a área, esse dA aqui, que seria o delta AI asterisco, ele vai transformar no dA. E aí eu tenho exatamente o resultado da mudança de variável dada aqui, ó. Ou seja, agora eu vou fazer o R, que é a integral de dentro, variar de A até B, tá vendo? Os limites de integração do R. A integral de fora é o θ, varia de alfa até beta. A minha função eu tenho que substituir por, no lugar do x, eu tenho que substituir por R cosseno de θ. No lugar do y, eu tenho que substituir por R seno de θ. Observe que aparece um R aqui, ó. Esse R, mais na frente, a gente vai chamar ele de jacobiano, quando a gente vai falando lá na 15.10. A gente vai ver outra maneira, a gente vai voltar nesse assunto ainda, não tá acabado ainda. Mas esse camarada aqui, só adiantando para vocês, isso aqui é como se fosse uma métrica que corrige o mundo retangular para o mundo polar. Esse jacobiano aqui, a gente vai ver um teorema chamado mudança de variável. Então, quando você faz essa mudança de variável, vai aparecer essa métrica aqui, que é o jacobiano, que é o R, que eu estou adiantando para vocês. Então, aqui, essa observação fala que uma maneira de você guardar como é que calcula a área de um retângulo polar, um retângulo, na verdade, é de um subretângulo, né? Esse camarada aqui é o RIJ, né? Vocês lembram lá do início? Era o RIJ. Então, a maneira de calcular essa área aqui é utilizando base vezes altura, né? Ou seja, uma base, um lado vale R de θ e o outro lado vale dr. Que é exatamente o que está aqui, ó. Tá vendo que tem um R dr de θ? Esse R dr de θ é exatamente o dA. No processo de limite. E aí, o que vocês acharam? Sem exemplo para Thiago hoje? Achei complicado. Nós vamos falar de centro de massa de física aqui. A gente vai fazer aplicação de integral. Achou complicado? A gente vai fazer aplicação, simetria, integração tripla, integração dupla. Depois a gente vai fazer em tripla também. Vamos falar de centro de massa também lá para integral tripla também, do mesmo jeito. E aí, no centro de massa, o processo é praticamente esse aí. A gente usa a função densidade, né, para poder como sendo o cérebro está processando, mas só que, exatamente, quinta-feira a gente vai ver exemplo, na aula de quinta-feira a gente tem exemplos numéricos dessa parte, aí vai ficar melhor. Mas a ideia do mundo, tá puxado, Orlando? Na prática, quando você vai começar a resolver essa questão, inclusive já pode olhar os exemplos do livro, vocês podem adiantar, inclusive, a próxima aula, né? Vocês podem adiantar, eu fico lendo o que vocês ficam colocando aqui, e me desconcentra aqui o que eu quero falar. O objetivo da aula de hoje era para passar para vocês como que faz a migração do mundo cartesiano para o mundo polar. Então, esse é o objetivo. Esse objetivo ficou claro para vocês? Como é que faz como é que você sai de XY e chega em Rθ? Não, ficou claro. Só que assim, como eu vou colocar de alguma forma, isso ainda não ficou claro nem um pouquinho assim pra mim. Eu sei os mecanismos. É tipo assim, eu não cozinho, mas eu sei o que vai no bolo. Tô nesse pique. Entendi. Você sabe os ingredientes. Então, por exemplo, deixa eu abrir o livro aqui do Stuart. Vou tirar, senão vai ficar tampado. Deixa eu colocar aqui do lado. Por exemplo, nós estávamos falando a respeito dessa seção aqui, 15.3, né? Inclusive, tá vendo esse exemplo que a gente fez? Tem outros exemplos no livro, tá vendo? Com outros tipos de região. Então, é importante que, além dos exemplos que tem nas notas de aula, vocês estejam lendo o livro também, né? Porque não tem como a gente fazer na íntegra o livro, senão fica grande demais. Então, a gente seleciona um ou outro para poder caber aqui no nosso mundo, tá vendo? O 36 que a gente encontrou na aula de hoje. Então, ó, coordenadas polar... não, que é a propriedade ainda, a 15.3 que a gente terminou. Aqui, ó,
Tá vendo? Esse exercício aqui, por exemplo, você vai precisar quebrar ele em regiões. Lembra do D1, D2? Decompor? Então, é coisas que dá para fazer já. Aqui, integração, que é a 15.4 que a gente começou hoje. E a gente parou aqui, tá vendo? Então, na próxima aula, a gente tem conta para fazer, tá vendo? Tem esse exemplo aqui, que eu, inclusive, coloquei no material para vocês. Tem mais outro exemplo. Então, aqui tem mais outro exemplo. Tá cheio de exemplo essa parte. Então, antes dos exercícios, tá vendo? Tem 4 exemplos no livro. Então, você já pode estar adiantando isso aqui para a aula que vem. Porque na aula que vem, a gente não vai fazer todos eles. A gente vai fazer um exemplo. E aí, a gente vai partir já para as aplicações integral dupla, que é a 15.5. Então, aqui vamos fazer partição, né, utilizando a função densidade, igual o Ramsés estava falando, centro de massa, para ver distribuição, né, quem que é o x barra, quem que é o y barra, né, que é aquele ponto de equilíbrio, né, da lâmina, nesse caso aqui. A minha lâmina vai ser considerada 2 dimensões, depois que a gente for fazer integral tripla, a gente vai fazer volume, né, a gente sabe que a densidade também é a massa sobre o volume, ou a unidade de área sobre o volume, se for no caso bidimensional. Então, é interessante que vocês estejam lendo o livro também, juntamente com as notas de aula, porque não dá para a gente colocar tudo que o livro traz nessa hora aula, entendeu? Porque senão ficaria muito inchado, né? A gente não conseguiria fazer com detalhes aquilo que a gente propõe a fazer. Tranquilo, gente? Beleza, então, na hora do almoço, meio-dia, vamos todo mundo abastecer até quinta-feira, 11 da manhã, a gente está de volta. Bom dia para todo mundo, fiquem com Deus, até mais. Falou, até mais. Tem mais Gilmar, Tchau, até quinta. Lucas, tem mais Thiago, Yuri, Oliver, Ramsés, tem mais João Paulo, Gabriela, Amanda, Marcos, Júlia, Vitor, Isabela, Luiz. Falou, professor, um abraço. Falou, Orlando, abraço. Carlos, Célio, Tatiele, Abdiele, eu sempre tenho medo de errar, Arthur, Matheus, Cássio. Deixa eu...